E aí, nós estamos de volta aí no nosso canal de Márcia Faria e hoje a gente vai continuar falando um assunto importantíssimo, sério e preocupante. E o doutor Edilson Rubens Pérez, ele é especialista nisso, porque ele foi nosso juiz há muitos anos aqui em Sete Lagoas e região e hoje ele é o nosso consultor jurídico. O que é a nossa preocupação hoje em dia? Vamos falar sobre a pena de morte. Por que nós vamos voltar a falar sobre a pena de morte? A violência está só aumentando, principalmente da cidade do Rio de Janeiro. Sinto muito, uma cidade maravilhosa. A gente fica triste com isso, porque é uma cidade muito bonita. E com certeza ele vai nos explicar se realmente a pena de morte é ideal para colocar nas leis do nosso Brasil. Então vamos dar ele aí, vamos dar uma boa tarde para a doutora Edilson. Boa tarde, doutora Edilson. Boa tarde, querida. De volta comigo aqui no nosso canal Márcia Faria Entrevista. É uma delícia conversar com você, é um prazer sempre muito grande estar do seu lado e conversando com seus internautas, é sempre muito bom. Então, doutor, a pena de morte ia melhorar ou ia piorar a violência do nosso país? Olha, esse assunto é extremamente polêmico. O que eu acho, logo de antemão, é que a gente deve evitar a decisão para um caminho tão drástico, tão sério, tão decisivo, tão determinante, tão forte, né? Em momentos de turba social, em momentos de emoção, de grande convulsão emotiva, de grande convulsão social emotiva. As emoções estão à flor da pele, porque a violência tem crescido muito, especialmente realmente no Rio de Janeiro. Sim. Então, é um tema que já vem se burilando há muitos anos aqui no Brasil. Exatamente. Né? Então, eu costumo dizer que o brasileiro não gosta de morrer. Né? Quer dizer, ou seja, é uma forma mais ou menos lúdica de falar, porque eu tenho uma ligeira sensação que talvez no Brasil, né, a pena de morte dê algum resultado positivo no que se refere ao combate à criminalidade e o combate à reincidência criminal. Em crimes hediondos. Especialmente em crimes hediondos. Então, e pegando o gancho que você falou, conforme até nós conversamos da última vez, não é? Se, por acaso, nós aprovássemos a pena de morte, né, digo nós, o Brasil, né, o Congresso Nacional e o Executivo, aprovássemos a pena de morte, ela deveria ser bem restrita aos casos, não só, não apenas hediondo. Eu acho que deveria ser aplicada a pena de morte nos crimes contra a vida, não é? Contra a vida e contra a integridade física das pessoas, praticados esses crimes com requintes de crueldade. Entendi. E a lei também definiria o que seria, o que significaria requinte de crueldade. O legislador e uma audiência pública nesse sentido iria se pautar, iria se definir o que se chamaria, o que se consideraria requinte de crueldade. Prática de crime hediondo contra a vida ou contra a integridade física das pessoas, praticado com requintes de crueldade. Os quais seriam punidos com a pena de morte. A legislação iria definir nesse sentido, iria regular nesse sentido e definir o que seria requinte. Então, se houvesse a pena de morte, se nós aprovássemos a pena de morte, sim, eu acho que deveria ser aprovada somente nesses casos. Nesses casos. Somente nessas hipóteses. Mas o que a gente ouve dizer é que a pena de morte não fez diminuir a criminalidade nos países que a adotaram. Né? Países que a adotaram. Nos países do primeiro mundo, como a gente fala. Nos países, não digo não só do primeiro mundo, nos países que não são propriamente, digamos, entre aspas, do primeiro mundo, fecha aspas, e que também tem a pena de morte. Né? Então tem até penas extremamente rigorosas, de cortar a mão, cortar o dedo, capar o homem que estupra a mulher. Enfim, eu acho que o Estado, o direito que tem o Estado de punir, a vingança pertence ao Estado, não pertence a nós, cidadãos comuns,
pertence ao Estado, Sim. até o poder de punir do Estado, até o poder de vingança, da vingança estatal, ela tem que ter certos limites, pelo menos na visão de nós brasileiros, pelo menos na minha visão e pelo menos na visão da maioria dos brasileiros. A gente tem que ter um limite, né? Quer dizer, ou seja, eu não adotaria, ainda que com cortar a mão, né? Ainda que capar um estuprador, não é? seja regulado em outros países, eu não seria favorável a esse tipo de pena cruel, até porque, agora me lembrando, que a Constituição Federal veda, né, a capturação de penas cruéis, né, e a própria ONU também não admite a penalização de um criminoso qualquer, seja lá qual for o crime, com a aplicação de penas cruéis, né? Então eu acho que tudo tem limite. Sim. Tudo tem limite. Mas, enfim, existem crimes tão graves, praticados com tanta crueldade, que a gente fica pensando qual seria a pena justa para aquele criminoso, para aquele delinquente, diante daquele fato, crime tão grave e praticado com tamanha crueldade. Acho que de tirar a vida, acho que é só Deus mesmo. Sim, também concordo com o senhor, mas as pessoas estão fazendo o papel de Deus, tirando a vida das pessoas, como aconteceu no Rio essa semana. É verdade. Não é mesmo? É verdade. Uma pessoa que mata uma outra pessoa, que estuprou a sua filha, né? Esse homem que matou um outro homem, porque aquele outro homem estuprou a sua filha, este homem será condenado do mesmo jeito no tribunal do júri. A sua pena será reduzida, ele terá certas benesses ou certos benefícios legais, mas ele será condenado porque o Estado, a sociedade, o Estado e a sociedade politicamente organizada não admite a justiça pelas próprias mãos. Infelizmente, né? Não admite a justiça pelas próprias mãos. O Brasil é complicado. E eu concordo, sabe? A civilização não pode, diante de tanta barbárie que a gente realmente assiste, né, autorizar o Estado a também cometer barbáries. Como dizia na Bíblia, né? Olho por olho, dente por dente. Dente por dente. Até porque né, é ônus social. É ônus social. Eu acho que uma sociedade que não tem pleno emprego, que não tem igualdade de condições para todo mundo, né? Enfim, né? Nós vivemos aqui nós estamos aqui no ar-condicionado, lá fora eu vejo as pessoas pobres na rua, como o pobre sofre. É na fila do ônibus, é na fila do supermercado, é na fila da lotérica pagando conta, é na fila do banco, é na marca do SUS, enfim, é o remédio que quer comprar para a mãe que está doente, que não tem, e a farmácia popular não fornece, enfim, né? Enfim. É um país mal dividido, né? Mal dividido, o bolo do PIB mal dividido. Com certeza. Enfim. Então eu acho que isso também é um ônus social que nós não tivemos a competência de nos organizarmos social e politicamente uma sociedade realmente justa e fraterna, onde se tenha, pelo menos quase que, uma igualdade de condições para todo mundo. O Estado não tendo sido suficientemente competente para dar aos seus súditos uma vida adequada, justa e fraterna e equilibrada, eu acho que o Estado não tem de trazer para si o direito, não é justo, né, e nem moral que o Estado tem que em virtude da sua própria incompetência, de não formar uma sociedade justa e fraterna, com igualdade de condições, ele se mostra incompetente para fazer isso, consequentemente faz gerar esses distúrbios sociais, e ele próprio, Estado, traz para si, então, o direito de matar uma pessoa que viole o seio social. Então eu acho que primeiro eu acho que Deus é que tem que tirar, a vida pertence a Deus, é um dom de Deus, só Ele pode tirar. Sim. Isso é ônus social, nós somos culpados, todos nós somos culpados um pouquinho por toda a violência que está por aí. O Estado não tem esse direito porque ele se mostra incompetente de formar uma sociedade mais justa e fraterna e com igualdade de condições para todos, ou pelo menos para quase todos. Sim. Enfim, então eu acho que... E ainda tem aquele grande problema do erro judiciário, né?
que o erro judiciário é muito raro, quase, então, a gente conta nos dedos os erros judiciários ao longo da história. Né? Aí complica mais. E esse erro judiciário na pena de morte é irreversível. Enfim, por um lado eu admito que há certos crimes praticados com tamanho requinte de crueldade que eu fico pensando qual a pena justa para esse miserável. Sim. Qual a pena justa para esse desgraçado Sim. que tirou a vida de um bebê, que estuprou uma criança, né? E deixou ela toda rasgada, como eu já vi lá no fórum. Né? Quer dizer, qual a pena justa para esse homem? Talvez fosse até a pena de morte realmente. Mas, em virtude de todas essas circunstâncias, desses fatos jurídico-filosóficos, é que eu acho que, de qualquer maneira, é um dos nossos. Agora, o que nada impede, aí eu sou favorável, né? Não dá pena perpétua. Eu também não considero os trabalhos forçados como pena justa. Não que tem que se dar boa vida para preso. Sim. Mas trabalho forçado propriamente, não concordo. Embora o preso tenha que trabalhar e se sustentar. Tá Sim, certo. lógico. A gente paga tudo para eles. Tudo para eles, exatamente. E a própria prisão perpétua eu também sou contra. Mas não sou contra de transferir esses crimes hediondos para os quais nós estamos cogitando aqui, ou estaríamos cogitando aqui a pena de morte, que sejam levados para uma ilha do Atlântico e lá ficar um bom tempo. Ótimo. Uma ilha do Atlântico, onde ou ele fica lá, ou ele vai para o mar e vai morrer com certeza. Sim. Porque se não for um tubarão, ele não consegue chegar na costa. Com certeza. Quer dizer, então deixa lá, não precisa de grade, não precisa de nada. Simplesmente deixa ele lá com alguns instrumentais para ele trabalhar e ele mesmo vai sobreviver, ele vai caçar, e vai plantar, e vai comer, etc. Ótima ideia, não perpetuamente, sim, durante um tempo, sim, durante o tempo da pena, mas ficaria lá. E aproveitando já deixa a dica dessa fala, eu inclusive não sou favorável a penas longas. Sim. Penas longas depois progride do regime fechado para o regime semiaberto, do regime semiaberto para o regime aberto, do regime aberto para livramento condicional, e nós não temos a estrutura penitenciária para isso. A lei é muito bonita, a lei de execuções penais é muito bonita, mas não funciona porque não temos recursos, a nossa administração penitenciária é péssima. Então, o que eu sou favorável diante dessa realidade? O ideal seria realmente progressões de regime para ir recuperando o preso.